eletromagnética, tanto no caso local quanto no caso global. Então eu vou deixar como exercício para vocês, aí vocês podem ir nessa direção, mas acredito que não vai mudar o jogo, deve ser a própria estrutura do escalar, vocês tentarem fazer a decomposição de Gordon para essa corrente que é a corrente eletromagnética mesmo, que é a corrente formada com as derivadas covariantes, né? O IE, Φ está, DI, menos tocando tudo que eu usar, mas eu não sei conferir. Precisamente tirar isso, porque parece que é só tocar. Meu Deus, está no mundo já. Tentar fazer isso aqui. Você dá na própria. Usar, então, aí a gente, claro, não vai poder partir da equação de Klein-Bach dele. Partir dessa equação aqui. Demi. E aí, vamos pensar aqui uma outra coisa importante, que é a seguinte. A gente teria que partir da equação de Klein-Bach, mas da equação de Klein-Bach, né, completa, né? Quer dizer, no caso vetorial, no caso espinorial, a gente não teria, quer dizer, não teria nada de novo. A gente teria demi Φ mais N2Φ igual a zero. E a equação que é o complexo de cada lado. demi Φ está mais N2Φ está igual a zero. Fazer as operações, eu acredito que isso não vai mudar o jogo. E não tem, o termo que tem, né? Vocês estão falando, está faltando o termo Φ4, mas o termo Φ4 certamente não vai afetar grande coisa na corrente. Nessa equação, quando eu derivar em relação a Φ está, eu vou produzir o termo aqui que vai ser mais lambda sobre 4, Φ está, em relação a Φ está. Φ Quando você tinha que ser lagrangiano. Φ está, os dois Φ está. Aqui sai, né? Eu vou colocar aquele termo Φ está, Φ ao quadrado no lagrangiano. Então, eu estou colocando esse termo, né? Φ está, Φ ao quadrado no lagrangiano. Quando eu fizer a variação em relação a Φ estar, eu vou produzir esse termo, Quando eu fizer a variação em relação a Φ estar, eu vou produzir um termo com dois Φs e um Φ estar. Quando eu fizer a variação em relação ao Φ, eu vou produzir esse Φ estar aqui. E aqui vai aparecer mais lambda sobre 4, Φ estar ao quadrado. Aqui fica, tá certo, aqui vai ficar aqui. A mesma fase aqui, a mesma fase aqui, a mesma fase aqui. Essa aqui cancela essa. Essa aqui é mesmo, aqui é mesmo. Então, vamos ter. Tem que sobrar no final do Φ. Φ estar ao quadrado. Então, essa é a equação completa. Posso falar uma coisa por ignorância, nunca fiz. Quando você faz a lagrangiana local de Klein-Gordon com a derivada covariante, você varia em relação ao Φ estar, por exemplo, você cai nessa equação de Klein-Gordon com o Laplaciano. Covariante. Porque eu nunca vi. Não, é rapidinho, eu faço errado. Não precisa, só para... Mas é isso mesmo. Automaticamente, você faz a integração por parte com a derivada covariante. Eu posso jogar a integração parte na derivada covariante? Pode. Sem preocupação. Pode, pelo seguinte. Porque o ar não sente, Não é questão só isso, não. É pelo seguinte. Quando você tem, vamos pensar que você tem esse termo aqui no lagrangiano. Demi Φ está. Demi Φ. Vamos fazer uma variação em relação a Φ. Então você vai ter Demi Φ está. Demi delta Φ. O que você precisa? Limpar o Φ. Como a gente faz? Então, quando é um termo de Mi, a gente simplesmente integra por parte. Quando é a derivada covariante, lembra-se que a gente mostrou aqui no discurso, né? Que a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Quando eu tenho Demi Φ estar delta Φ, vamos pensar o seguinte. Quando eu faço esse produto aqui, então eu posso escrever o seguinte desse modo. Isso aqui é Demi Φ estar delta Φ. Mais esse termo aqui, mais o Demi Φ estar Demi delta Φ. Fazendo então a regra de Leibniz. Eu sei que a regra de Leibniz se aplica para derivada covariante, satisfaz a regra de Leibniz.
Só que, então, tá legal. DMI, fiz, tá legal. Por quê? Estou aplicando essa regra aqui. Porém, esse objeto aqui, se você olhar bem, isso aqui, a fase dele é a menos e alfa. A fase desse é oposta. Então, esse objeto que está aqui dentro é invariante gate. Como esse objeto aqui é invariante gate, a derivada covariante dele é o termo de mim. Derivada covariante de um objeto neutro, porque a derivada covariante é isso para nós. A derivada covariante, no caso abeliano, é dmi mais i é a carga do mi. Se o objeto tem carga zero, que é zero, então não tem esse termo. Então a derivada covariante é o próprio dmi. Então por isso que eu posso jogar esse termo de superfície, porque senão eu teria isso aqui. Esse termo lá no infinito, ele tem uma mi aqui dentro. Então esse termo lá no infinito não seria zero. Eu não teria integração, eu não tenho uma derivada total. Eu tenho termo de mi mais alguma coisa. Mas como esse objeto aqui é um singlet do grupo de gauge, automaticamente a derivada covariante é isso aqui. A covariante recai na derivada usual. Então esse termo aqui eu posso jogar zero no infinito. Então acontece de eu poder fazer isso. Esse termo aqui eu simplesmente jogo na capa do seu momento. Então você pode integrar por partes tranquilamente nesse sentido. Por isso, tá bom? É porque muitas vezes no caso abeliano, a gente não declara. Por exemplo, eu já tinha colocado isso para você, mas não custa nada a gente recapitular, porque quem está assistindo o curso gravado pode não ter visto o outro curso. Por exemplo, quando eu tenho a derivada covariante, no caso abeliano, a gente coloca geralmente assim, dmi mais i é a mi. A gente já está partindo do pressuposto que eu estou falando de um objeto com carga 1. Porque o campo, quando ele se transforma desse modo. Aí é alfa φ. Mas aí você pode dizer, meu campo φ tem uma carga Q. Eu posso pegar um campo que tem a carga Q grande. Então, cada campo tem a sua carga. Então, essa carga tem que estar declarada na derivada covariante. Para a derivada, justamente, para garantir que o dmi φ se transforma da mesma maneira que o φ, nós temos que colocar aqui a declaração da carga. A carga vai estar aqui. Então, quando eu tenho o produto de dois objetos, a carga é a soma. Então, eu vou ter esse termo aqui, vai ser uma soma de Q mais Q. Então, por isso que vai valer a regra de Leibniz, a derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivado do segundo, porque aqui eu tenho uma coisa somada. Eu tenho um Q mais Q. Então, eu derivo o primeiro vezes o segundo, o primeiro, e aí os Q's seguem. Então, eu tenho derivada covariante do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivada covariante do segundo. Porque a derivada do produto, ela vai ser uma derivada feita com a carga Q mais Q. Então, é importante a gente colocar essa informação. Porque no caso não abeliano, a gente nunca coloca isso, porque o gerador já faz o papel da carga. Então, eu coloco dmi mais IE, a MIA, gerador GA atuando no psi. Então, o gerador faz o papel da carga. Mas no caso abeliano, o que eu teria no lugar do gerador é o operador de carga elétrica. Então, eu tenho que declarar a carga da partida que eu estou pegando. Então, se a partida tem carga Q, se ela tem carga 1, eu vou colocar 1. Se ela tem carga menos 1, eu vou colocar menos 1. Então, o φ tem carga 1, o φ estar tem carga menos 1. Se o Q tiver uma outra carga, eu declaro a carga dele. Então, quando eu pegar a derivada do produto, quando eu pegar a derivada de psi, se esse cara tem carga Q, e esse cara tem carga Q pequena, e esse cara tem carga Q grande, a derivada covariante dele vai ser dmi mais IE, Q mais Q, a mi, atuando em φ. E aí, quando eu distribuir isso aqui, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivado do segundo. Aí eu vou ter Q, φ, Q, a mi, φ, mais Q grande, a mi, φ. Então, esse Q pequeno se junta com o dmi e φ para formar isso aqui. E esse Q grande se junta com a derivada aqui para formar isso aqui. Então, a regra de Leibniz fica evidente. Porque você declara a carga certa. É que muitas vezes a gente coloca isso aqui. A derivada covariante, no caso abeliano, é isso. Mas isso aqui está me dizendo que nem todos os campos têm a mesma carga. Então, nem todos os campos vão ver a mesma derivada covariante. Se o campo for neutro, se ele tiver carga nula, ele não pode ver a derivada covariante. Então, tem que ter uma declaração da carga. Tá claro? Bom? Por isso que a carga tem que ser abeliana. É por isso que a carga é abeliana, ela se soma, né? Ela se soma. É o produto de dois geradores, ela se soma. Então, a conclusão que eu estou chegando aqui é que se Toda você... implementação de carga tem que ser abeliana. Quer dizer, a implementação do caso 1 tem que a carga se soma.
Não tem como. Carga elétrica se soma. Se soma. Porque a transformação é essa, exatamente. Porque se você pegar o campo psi, psilinha é I, carga Q, constante de acoplamento, parâmetro psi. E o campo Q, carga Q, constante de acoplamento, parâmetro Q. Então, se eu pegar o produto psi-Q, a carga é Q mais Q, é alfa psi-Q. Então, esse produto ele tem carga Q mais Q. Então, a derivada covariante dele vai ter que ser dI mais IE, aí eu vou colocar a carga aqui, que vai ser Q mais Q, psi. Então, a derivada covariante do produto, ela, na conexão de gauge, ela vai trazer a carga total. E aí, de tal maneira que quando eu aplicar, pegar a derivada desse cara, do psi, que só tem um Q pequeno, pegar esse termo aqui, então esse termo aqui vai me produzir Q pequeno, a mi psi-Q. Esse termo aqui vai me produzir Q grande, a mi psi-Q. Então esses dois termos se somam para formar justamente esse termo que tem a soma das cargas aqui. Então aí a regra de Leibniz fica direitinho satisfeita nessa questão. Então, no caso abeliano eu preciso, porque no caso não abeliano eu tenho produto de representação. Se eu tiver, por exemplo, em vez de carga, eu falo de representação. Quer dizer, no caso abeliano, o que caracteriza a representação do grupo de gauge, que é o grupo abeliano, é o valor da carga, é o único número. Mas no caso não abeliano, por um SO3, por exemplo, se eu pegar um triplete de SO3 e um octete de SO3, aqui eu vou ter uma matriz R 3x3 atuando no psi, aqui eu vou ter uma matriz R 8x8 atuando no Q. Então, se eu tiver pegar a derivada covariante do triplete pelo octete, essa conexão que está aqui, então eu vou ter que saber, esse gerador, quando eu tenho que fazer primeiro o produto tensorial dessas representações, e aí saber esse gerador aqui, como é que vai ficar nessa representação aqui. Então, automaticamente, o caráter não abeliano, ele já me dá também uma validade da lei de Leibniz. Eu vou ter a derivada desse vezes esse, mas o primeiro derivado do outro. Por quê? Porque o gerador já vai estar na representação do produto tensorial. Mas no caso abeliano, o produto tensorial simplesmente soma as cargas. Eu não tenho uma estrutura, eu tenho uma estrutura abeliana, então eu somo as cargas. A representação do produto é somar as duas cargas. Então, por isso que a derivada covariante também vale, tá certo? Não seria suficiente, no caso não abeliano, você fazer extensão tensorial, produto tensorial? É que você tem que fazer um produto tensorial, ou você faz, o que você sabe é como é que você coloca o gerador. Quem é o gerador naquela representação 3 vezes 8? Então, o gerador nessa representação 3 vezes 8, ele vai ser o gerador na representação 3, vamos colocar aqui a matriz de Gelman, tensorial a identidade 8x8, mais a identidade no setor 3x3, tensorial os geradores na representação 8x8. Portanto, matriz são 3x3, essas 8x8. Ela é uma matriz 24x24. Essas são 3x3 e essas são 8x8, é 24x24. Então, esse é o gerador dessa representação. Então, aí você pega a regra de Leibniz para esse setor, aí está tudo certinho. No caso abeliano, é só somar. Eu somo as cargas, certo? Bom, então eu acho que no caso do campo escalar, mesmo que vocês façam aquele exercício ali, vale a pena fazer para a gente ver uma vez na vida. Eu juro, eu nunca fiz esse exercício, eu estou colocando aqui no curso, eu nunca tinha visto, vale a pena vocês fazerem. Tirar a decomposição de Gordon com aquela equação de campo lá, eu acho que não vai mudar nada. Acredito que não vamos conseguir pescar para os escalares contribuição ao movimento magnético. Agora, a questão é o campo vetorial. Dá uma olhadinha no campo vetorial agora. Vou dar um intervalinho agora, de 10 minutos pelo menos, que eu estou meio cansadão. São 20 para as 4, 10 para as 4 a gente retoma, tá bom? Volta já.